Na narrativa de Marcos, nós temos Jesus fazendo uma viagem do norte de Israel para Jerusalém. Diferente dos outros narradores, que narram Jesus indo várias vezes a Jerusalém, o narrador marcano, ele nos revela uma única viagem. Jesus saindo do norte de Israel, indo para a cidade de Jerusalém, onde ele vai sofrer sua paixão, sua morte, ressurreição e ascensão. Quando Jesus está chegando na cidade, ele cura um cego chamado Bartimeu. Ele já estava próximo de Jerusalém. E o cego clama a ele por ajuda, dizendo: Jesus, filho de Davi. E esse Jesus que vai descendo, ou melhor, subindo a Jerusalém, ele é chamado filho de Davi, mas ele mesmo diz: como eu posso ser filho de Davi se Davi me chamou Senhor? E a identidade desse Jesus é um mistério que vai se revelar na narrativa de Marcos de uma maneira extraordinária. Quando Jesus está em Jerusalém, um pouco antes da grande confissão de Pedro, Jesus cura outro cego. E esse cego que ele cura agora, ele cura num processo. Um processo que é análogo à revelação de quem ele é. Porque ao curar o cego, no primeiro momento do processo de cura, o cego passa a enxergar, mas não totalmente, não claramente, não plenamente. Então Jesus continua o processo, numa segunda etapa, até que ele diz: agora vejo claramente. Assim também, na narrativa marcana, os homens têm uma primeira percepção de quem é Jesus, e depois eles têm a clareza de quem é Jesus. E é uma revelação incrível, uma pergunta que devemos fazer ainda em 2022. Quem é Jesus? E em Marcos, no capítulo 1, verso 1, dá para a gente colocar aí, se possível? Por gentileza, obrigado. O narrador marcano começa a narrativa do seu evangelho dessa maneira: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra Cristo aqui, no grego, quer dizer ungido, vem do hebraico, quer dizer ungido também, hebraico Messias, que quer dizer ungido. É como se estivesse dizendo evangelho de Jesus, aquele que foi ungido pelo Espírito Santo e que é o Filho de Deus. Vou dizer de novo: evangelho de Jesus, ungido pelo Espírito Santo, o Cristo, o Messias de Deus, aquele que foi ungido, revestido do Espírito Santo e que é Filho de Deus. Filho de Deus. Essa informação que você tem agora, por parte do narrador, é uma informação privilegiadíssima. Porque as personagens humanas da narrativa de Marcos não sabem disso. Ninguém sabe quem ele é. Nem mesmo aqueles que com ele caminham. A identidade de Jesus é um mistério que precisa ser revelado. E para que seja revelado, precisamos compreender sua mensagem. Porque a sua mensagem e sua identidade estão intimamente relacionadas. Aliás, há um momento em que Jesus iguala a palavra do Evangelho a Ele mesmo.
mostrando que a palavra e ele são iguais. Consegue compreender? Marcos capítulo 4, verso 36. Olhe para isso. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que quase já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja que a identidade de Jesus é uma interrogação para as personagens humanas, ainda que as personagens não humanas, como os espíritos malignos com quem Jesus travou vários confrontos, sempre souberam. Porque em vários confrontos, os espíritos malignos revelam. Eu me recordo na narrativa de Marcos, no capítulo 5, quando Jesus desembarca em Gadara, e o endemoniado gadareno vem até ele, possuído por uma legião de demônios, os quais dizem: O que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O que as pessoas não sabem, o mundo espiritual já sabe. O que as pessoas não sabem sobre você, o mundo espiritual já sabe. O que não sabiam sobre você quando você nasceu, o mundo espiritual sempre soube. É por isso dos ataques, é por isso das tentativas de Satanás de te parar, é por isso das tentativas de te matar desde o ventre da tua mãe. É por isso, mas eu estou aqui para te dizer que do mesmo jeito que o maligno sabe, aquele que te chamou e te ungiu já preparou a tua jornada até Jerusalém. Você está aí? Você está aí? Fala alguma coisa para saber que você está aí. Levanta as duas mãos para o céu. Olha para cima, vê se tem alguém aí brilhando. Olha aí, ó. Vê o brilho na cabeça de alguém aí, ó. Vê se tem alguém brilhando pela presença do Espírito Santo. Segura no braço dele e diga: Você não está aqui por acaso. Deus te colocou aqui para você receber e pagar o meu jantar essa noite. As personagens humanas, diferente dos espíritos malignos, não sabem quem é ele. Seus discípulos não sabem quem ele é. Os seus familiares pensaram que ele estava fora de si. Eles foram atrás dele, tentando levá-lo para casa e pensando estar mentalmente desequilibrado. Herodes Antipas achou que ele era a reencarnação de João Batista. Herodes chega a declarar: É João que voltou dos mortos. Os escribas e os fariseus, diante dos prodígios, dos milagres, dos feitos de Jesus, eles declaram
está endemoniado. E só expulsa demônios pelo poder de um demônio maior, um príncipe dos demônios chamado Beelzebu. Lá na cidade dele, ninguém conseguia entender quem era. E perguntavam: quem é este? Não é o filho do carpinteiro, irmão de Tiago, e de José, e de Maria? Veja, há uma interrogação sobre quem ele é. E no Evangelho de Marcos, na narrativa de Marcos, nós temos duas grandes revelações. Primeiro, a chamada, diga comigo, confissão de Pedro. Ah, você não está aí, pelo amor de Deus. Diga comigo, confissão de Pedro. Jesus, em Cesareia de Filipe, Herodes Filipe, irmão de Herodes o tetrarca, aquele que perdeu a mulher para o irmão. Escute bem, João Batista foi quem denunciou o adultério de Herodes o tetrarca com a mulher de Herodes Filipe. Ele em Cesareia de Filipe, perto do templo pagão do deus Pan, reuniu seus discípulos e perguntou: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam: alguns dizem que o filho do homem é um dos antigos profetas. Outros dizem que é Elias, pelos sinais que faz. Outros dizem que é Jeremias, contemporâneo ali da volta do exílio babilônico. Preste atenção, as palavras profundas com que ele ministrava só pode ser Jeremias. Alguns dizem João Batista. E aí Jesus faz de novo a pergunta, mas agora de uma maneira diferente. Ele faz o seguinte: e vós? O que o povo pensa é uma coisa, mas e o que você pensa? O que o povo entende é uma coisa, mas e você, o que entende? Aquilo que ao povo não pode ser revelado, será que a você foi revelado? E você, quem dizes que sou? Quem dizeis vós, em outra tradução, que eu sou? E quando ele diz eu sou, esse é o ápice da cristologia na narrativa marcana. Por quê? Porque Jesus sai de cena e manifesta o Cristo. Vou dizer de novo: Cristo é a divindade do homem Jesus. Jesus é a humanidade de Cristo. E agora sai de cena o Filho do Homem, e ele se revela por meio do eu sou. E quando ele diz eu sou, ele revela a sua divindade. Isso me traz à memória quando a turba o atrapa no Monte das Oliveiras e querem saber quem é ele. E Judas disse: aquele em que eu dei o beijo, a este agarrai. E ele pergunta: a quem buscai? A quem buscais? E eles dizem: a Jesus, o Nazareno. E ele diz: eu sou. E quando ele diz eu sou, todos caem de uma só vez. Pum! Porque quando ele diz eu sou, a sua divindade é revelada, e ninguém pode ficar de pé diante dessa revelação. Todos caem, todos caem, todos de uma só vez. É só ler, todos caem. Davi, ele podia ir embora ali, mas aí está a prova de que ninguém o prendeu. Ele se entregou voluntariamente, se entregou por nós, amorosamente se entregou. Todo mundo caído, bastava ir embora. Ele ficou.
Deu tempo até de restituir a orelha de alguém. Ele ficou. Então ele diz aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Então levanta Bar Jonas, o filho de Jonas. Bar, em hebraico, filho. Bar Jonas, filho de Jonas. E diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, pelo amor de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz: Simão Bar Jonas, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Nem carne nem sangue, 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 o meu Pai. Meu Pai que está no céu te revelou. Veja, qualquer pessoa pode se relacionar com Jesus. Não há dificuldade de se relacionar com Jesus. Se você perguntar para um muçulmano quem é Jesus, ele vai te responder: um bom homem, um filho de Abraão, um profeta, que andou pelo mundo, ensinando princípios e bons princípios, colocando e infundindo valores divinos no coração dos homens. Se você perguntar para um budista quem é Jesus, ele vai te responder. Se você perguntar para um kardecista quem é Jesus, eles vão te responder. Se você perguntar para quem é ateu. Outro dia eu vi um professor renomadíssimo no Brasil, ateu conhecido, dando uma palestra sobre quem é Jesus. Veja, até ateu sabe dizer quem ele é. Porque qualquer pessoa pode se relacionar com Jesus. Agora, só por meio de uma revelação você chega ao Cristo. Quem está conseguindo entender? Eu vou falar. Escute bem. Talvez você está ouvindo as palavras corretas na dimensão errada. Vou falar de novo. Talvez você está ouvindo palavras corretas numa dimensão errada. Sabe o que me traz à memória agora? João 3, João 2, João capítulo 2. Jesus premeditadamente arrumou um grande tumulto no templo. Foi lá, não foi? Não tem as escadas aquelas que estão do lado oriental e as que estão no sul? São escadas da época de Jesus. Eu me assentei nelas também. E acredito, eu quero ir com vocês. Falei ali, ó. Eu quero ir ir. Eu quero ir porque eu vi que vai ter gravação do caso. Eu falei, não, vou perder. Quem está aí? Balança aí, ó, quem está do seu lado, vê se está vivo ainda. Diga para ele: não deixe que o apurar das horas te roube. Diga: o Senhor vai falar rapidamente, tudo que tem para falar. Escute isso. Ele entra no santuário e vê os que vendem animais, os que trocam moedas, os cambistas, né, os trocadores de dinheiro. E ele começa a virar a mesa dos que trocam dinheiro, soltar os pombos dos que vendem pombos, solta os animais dos que vendem animais, pega um azorrague que ele premeditadamente preparou e começa a açoitar as pessoas e dizer: fora daqui, porque a profecia não se cumpriu. A profecia era: esta casa será chamada casa de oração para todos os povos, porque Deus disse: um dia eu virei e restaurarei o tabernáculo caído de Davi, e a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações.
Ele diz, mas vós, religiosos, escribas e fariseus, tendes transformado a casa de meu pai em um covil de ladrões e salteadores. E aí eu me pergunto, Jesus vai nesse templo desde criança. Primeira vez que ele foi lá, ele tinha só 8 dias de vida. Foi ser circuncidado. 40 dias de vida, depois ele foi de novo. Será apresentado. Simeão e Ana apresentou ele. Você está aí ou não? E 3 vezes ao ano, todos os anos ele subiu ali. Isso nunca foi problema. Por que naquele ano? Aqueles homens eram uma bênção até então. Eles vendiam animais com o selo de kosher. Esses animais kasher, cuja carne é kosher, eles eram já aprovados previamente pelo sacerdócio. Se eu fosse judeu e morasse na Turquia, eu tinha que ir 3 vezes ao ano levar ofertas em Jerusalém. Ofertas de redenção, ofertas de remissão de culpa, ofertas de perdão de pecado. Jesus ainda não tinha morrido. E suponhamos que eu pequei muito, preciso levar um boi, um touro, da Turquia para Israel. Não tem logística para isso naquele tempo. Então o que eu fazia? Eu levava o dinheiro. E graças a Deus que quando eu chegar lá, tem alguém que se dedicou a criar um animal debaixo do olhar atento do sacerdote. Eu posso comprar dele e isso vai facilitar que eu adore a Deus. Só que eu chegava lá, eu não podia comprar esse animal com o dinheiro da Turquia. Porque eu não posso comprar um animal que eu vou oferecer a Deus com nenhum dinheiro que provém de idolatria ou tenha qualquer contato com a idolatria. Então eu tinha que trocar o meu dinheiro por shekel, que é a moeda de Israel até hoje, que não tem contato nenhum com a idolatria, que não tem nenhum tipo de idolatria nessa moeda. Então eu dava 10 do meu dinheiro, o cara me dava 9, eu perdia 1, mas tudo bem, é justo que ele ganhe e eu possa adorar a Deus. Só que os escribas e os fariseus e os sacerdotes que regiam o templo começaram a aumentar demais o aluguel das pessoas que vendiam. E eles já não conseguiam mais manter os negócios. Aí os sacerdotes disseram, nós vamos começar a rejeitar os animais das pessoas e vamos obrigar as pessoas a comprar de vocês. Vocês vão montar um outro lugar, onde vocês vão comprar os animais rejeitados mais barato. Depois que as pessoas forem embora, vocês banham esses animais, preparam eles, a gente dá o selo, vocês vendem esses animais mais caros. E aí, eu chegava lá para comprar um animal que custava 1.000 e agora custava 10.000. E eu ia trocar a moeda com o cambista, que eu trocava 10 por 9, agora eu tenho que trocar 10 por 5. E muitas pessoas começaram naquele ano a ir embora sem adorar a Deus, porque era impossível. E por isso ele fez isso. Ele fez isso de manhã. Lá tinha uma guarda sacerdotal com autorização para matar qualquer um que ferisse as leis do templo. Ele vira a mesa dos cambistas, solta as pombas, solta os animais, bate em todo mundo, e quando é de noite ele está vivo. Fazer o que ele fez é suicídio. Mas quando é à noite ele continua vivo. Eu vou dizer de novo, à noite ele continua vivo. Então um dos principais da sinagoga, por nome Nicodemos, não aguenta, no seu coração explode de emoção, e ele vai até ele e diz: mestre, agora sabemos que tu verdadeiramente foi enviado por Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes. Aí o pessoal pensa nos milagres, mas Nicodemo está falando da baderna. Os crentes, eu sei como é que é, os crentes que ele é rápido, sabe? Eles estão pensando nos milagres, nas ressurreições, mas Nicodemo está falando da baderna, da bagunça, da algazarra que se armou. Talvez essas nem sejam as melhores palavras, mas foi isso que aconteceu. Jesus era visto como subversivo pelos religiosos. Você está conseguindo entender ou não? Os religiosos daquela época, não só os líderes, os seus seguidores também, achavam Jesus um baderneiro, um contra a lei, uma pessoa que não consegue obedecer regras simples. Consegue pegar ou não? Aí Nicodemos disse:
mestre, bem sabemos que tu és enviado de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. O que Nicodemo está dizendo é: agora eu te vi, agora eu te conheço, agora eu sei quem você é, agora sim. Aí Jesus responde: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se do alto não nascer de novo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Nicodemos, você não pode me ver. Nós estamos em dimensões diferentes. A dimensão onde eu estou, você não enxerga. Porque para ver essa dimensão, tem que nascer de novo. E você não nasceu de novo. Quem está acompanhando? Sacode alguém perto de você e diga assim: tá entendendo? O que eu estou dizendo, em outras palavras, é que a concepção de Jesus sobre o céu não é a mesma dos narradores dos evangelhos e nem dos seus discípulos. A concepção dos narradores dos evangelhos e a concepção de céu dos discípulos de Jesus é 100% e totalmente helenista, é grega. Céu, um lugar lá em cima, e se eu estiver na lua, ficar onde? Inferno, um lugar lá embaixo, chama Hades. Na Bíblia, no Novo Testamento, em grego, Hades é o deus do submundo dos gregos. O conceito é grego. Não é o que Jesus tem, porque Jesus tem outro conceito de céu. Aliás, ele disse para Nicodemos: Nicodemos, ninguém pode subir ao céu senão aquele que do céu desceu, o Filho do Homem, ele mesmo, que está no céu. Veja, ele afirma que está no céu, mas está em Jerusalém, falando com Nicodemos. Você está pegando, santo? Balança a mão para eu ver que você está bem. Faz assim. Escute isso, escute isso, escute isso. Ele está lá, falando com Nicodemos, dizendo: eu estou no céu. Aliás, tem um outro momento que o Senhor Jesus diz assim aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: fiquem aqui, porque eu vou preparar lugar, para que aonde eu estou, estejais também vós. Não é para onde eu estarei, para onde eu irei, para onde eu estou. Ele estava no Monte das Oliveiras. Você está aí? Dimensões diferentes. O que Jesus está dizendo é: o céu não é um lugar, não é uma localização geográfica, é uma dimensão que você pode estar nela a qualquer momento. Ele fala com Nicodemos, me ajuda aqui, pastor Davi. Por gentileza, desculpe incomodar o senhor. Ele fala com Nicodemos, mas Jesus está numa dimensão chamada céu. Nicodemos está em outra dimensão chamada mundo natural. Jesus fala, mas a maneira que Nicodemos interpreta é só a maneira que se pode interpretar no mundo em que Nicodemos se encontra. Então Jesus diz: Nicodemos, você não pode me conhecer, porque ninguém pode ver o reino, e eu estou no reino dos céus, se do alto não nascer. Você sabe que a concepção dos evangélicos durante centenas de anos vem totalmente contrária à Bíblia? Declaração forte, difícil, mas é a verdade. Porque qual que é a ideia dos crentes? Nós temos um grupinho, uma turminha, uma tribuzinha, que o Senhor vai vir buscar e levar para o céu o resto do mundo que se exploda. É a concepção evangélica ou não é? Mas os evangélicos não são a maioria dos cristãos no mundo.
Aliás, os evangélicos brasileiros, menos ainda. Somos uma parte ínfima. Temos que lembrar dos ortodoxos, dos católicos e muitos outros cristãos espalhados pelo mundo. Os coptas do Egito, os ortodoxos gregos. Escute bem, segura aí. Escute isso aqui. Quando Nicodemos ouve Jesus, já peguei. Vai lá. Will. Você sabe que hoje eu mandei para o pastor Davi, e mandei no Instagram de alguns amigos também, que o Joshua Bell, um dos maiores violonistas do planeta, pegou um Stradivarius de 3 milhões de dólares, parou no metrô de Nova York e começou a tocar. E o povo ia passando. Tá nem aí. 4 parou, 2 bateu palma e 1 deu $20. No mesma noite ele fez um concerto milionário. No teatro mais famoso de Nova York. E aí, o que nós aprendemos com isso? Não adianta você entregar coisas extraordinárias para pessoas ordinárias. Não é só o que você entrega, depende muito de quem está ouvindo, poxa. Entende, Wesley? O Wesley, no público errado, fica ruim, pô. No público certo, o céu vai abrir. Então, não se preocupe, sabe? Tem quem deve ouvir. Escute isso. Aí Jesus disse: Nicodemos, ninguém pode ver o reino se do alto não nascer. Aí Nicodemos, no mundo natural, diz: como que pode um homem sendo velho voltar a entrar na barriga da sua mãe e tornar a nascer? Não está errado essa visão de Nicodemos, só é natural. Jesus está falando de uma dimensão, ele está ouvindo em outra. Obrigado, pastor Davi, obrigado. Quem conseguiu entender? Conseguiu entender ou não? Aí Jesus disse: Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus. Veja que mudou, primeiro era ver, agora é entrar. Se primeiro não nascer da água e do Espírito, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas. Para entrar na dimensão tem que nascer da água e do Espírito. O céu não é um lugar lá em cima. O céu é o lugar em que habita agora todos os filhos de Deus. Eu sei que o diabo quer que você viva num mundo caótico em que ele é o príncipe, mas Deus está te chamando para habitar no lugar onde você nasceu. Você não nasceu da carne, você não nasceu do sangue, você nasceu do Espírito. E você tem que habitar as dimensões celestiais. Tem que viver o céu na terra. Tem que acessar os poderes do mundo vindouro. Tem que receber o dom da vida eterna, o dom do Espírito Santo e o dom celestial. Carianduti andere canto, ariando butine che venisci, arabantò che ne ricantuti andolo cavanduti ande cabaha.
Para você que quer ir embora para o céu com a sua turminha, que o mundo se exploda. Deus amou o mundo, não foi os crentes. Deus amou o mundo, Ele amou o cosmos, Ele amou tudo que Ele criou. E Jesus, quando nos ensinou a orar, não nos disse: orem assim, Pai, venha logo e tire a sua igreja daqui e leve para o céu. Ele disse: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e venha, 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 venha a nós o teu reino. A igreja de Jesus é o céu. A igreja de Jesus é o reino dos céus. A expansão da igreja é a expansão do reino. O avanço da igreja é o avanço do céu na terra. Cada um que, como Pedro, cada um que, como Pedro, responde essa pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Cada um que responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cada pessoa que responde essa pergunta imediatamente se torna igreja. Ele disse: Simão Bar-Jonas, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Petros, pedra. E aí você sabe, tem aquela batalha evangélica de que os católicos dizem que é Pedro e fizeram uma basílica de São Pedro. E os evangélicos dizem que é Jesus, porque Jesus é a rocha. E é até legal, mas não é disso que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo é: tu és pedra, Pedro, e sobre esta rocha e também não está falando dele. Ele está falando da pedra que está lá em Zacarias. A Bíblia diz que em Zacarias existe uma pedra que tem 7 olhos, símbolo do Espírito Santo. Então o que ele está dizendo é: qualquer pessoa que pelo Espírito declare o que você agora declarou, se torna igreja. E as portas do inferno não poderão resistir o avanço do céu na terra. Você está aí? Jesus, o Messias ungido, quer dizer revestido do Espírito Santo. Essa igreja é o corpo revestido do Espírito Santo que Cristo tem na terra. É uma comunidade de profetas. É um corpo de profetas. Essa comunidade revestida do Espírito Santo. Evangelho de Jesus o Cristo, o revestido do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo. Não só carrega o Espírito Santo dentro de si, mas também é revestido do Espírito Santo para toda manifestação de poder.
Então encerro. Por que é incrível? Porque quando você fala para alguém sobre o homem Jesus, um homem, não um Deus, um homem. Por um homem o pecado entrou no mundo, e por um homem o pecado foi vencido. Um homem. Você sabe que quando Deus olha do céu para a terra, Ele não vê como você vê. Deus só vê dois homens. 1 Coríntios fala de um primeiro homem e de um segundo homem. Fala de um primeiro Adão e de um último Adão. Mas diz, o primeiro homem, Adão, é da terra, porque é terreno. E ele é terreno porque é da terra. Mas o segundo homem, o Senhor, é do céu. 1 Coríntios capítulo 15, verso 47. Então quando Deus olha do céu para a terra, só vê dois homens. Um que é da terra e um que é do céu. Esse homem da terra é constituído de bilhões de seres humanos que sempre estiveram nele. Por isso que quando ele pecou, nós pecamos, porque a gente estava nele. Quando ele se relacionou com Eva, nós saímos dele. Quando o outro se relacionou, nós fomos saindo. Todo mundo saiu dele. Nós estávamos todos dentro dele. Aliás, lá em Hebreus, no capítulo 7, quando o Senhor Jesus vai explicar sobre na boca do apóstolo, Jesus vai explicar sobre os dízimos. Ele diz, até Levi, que tinha a ordem de receber dízimo do povo, pagou dízimo. Estando ainda no corpo do seu pai Abraão, quando ele se encontrou com Melquisedeque. Olha a ideia olha a ideia. Olha, sinistra. Só você pegar e ler isso na linguagem de hoje. Estando ainda nas entranhas de seu pai, porque não havia nascido. Ou seja, Abraão não tinha tido Isaac não tinha tido Jacó não tinha tido Levi. Mas quando Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque, Deus viu Levi entregando junto. Por isso que Deus ensina que quando você mata uma pessoa, você não mata uma pessoa, você mata toda uma geração e outra geração que viria depois daquela e outra depois. Você mata uma linhagem, você mata um sangue, você mata uma casa. Consegue entender a visão de Deus? Então quando ele olha para o homem Adão caído, ele vê bilhões de homens. E quando ele olha para o homem que veio do céu, ele também vê outros bilhões de homens. Então a salvação nunca teve nada a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. Senão nem seria condenado, porque quando eu nasci no final de errado, já nasci condenado. O que você fez de errado quando nasceu? Nada, mas já nasceu condenado. Aliás, nasceu condenado. Eu até me pergunto, se eu nasci condenado, se eu morresse criança, eu ia para onde? Porque é bonita essa teologia de ser todo mundo nasceu condenado, mas ninguém responde para onde vai a criança que morre. Mas todo mundo ensina que nós nascemos condenados. Agora, se eu nasci condenado, o que eu tinha feito de errado? Nada, a não ser estar em Adão. Quando ele pecou, eu pequei com ele. Quando Deus condenou Adão, eu estava nele, então eu fui condenado com ele. Aquilo que Deus condenou não tem como mais ser absolvido. Você vai recorrer a que instância? Ao Supremo? O que Deus condenou está condenado, então não tem mais jeito para esse homem. Por isso que Deus fez descer do céu um homem. E aí como que Deus salva? Ele tira você do corpo do velho homem e transporta você para o corpo do filho do seu amor. Não tem nada a ver comigo, só tem a ver com aonde eu estou. Por isso que Paulo escreveu: aquele que está em Cristo, para este já não há mais condenação. Outra tradução: e já não resta condenação para aquele que está em Cristo. Ele não está falando de quem vem na igreja e levantou a mão, não. Ele está falando de quem está posicionado em um novo corpo.
Ele está falando de membros de um corpo que não pode ser condenado. Ou você vai condenar Jesus? Não se trata de mim, é Ele. Como por o pecado de um todos foram condenados, por meio de um todos são salvos. Que culpa você teve de Adão ter comido da árvore? Nenhuma, mas não foi condenado? Hã? Que mérito você tem no fato de Jesus não ter pecado, ter morrido e ressuscitado? Nenhum, mas você não está nele? É a mesma justiça. Do mesmo jeito que ele condenou todo mundo lá, salva todo mundo aqui. E aí, em João 14, o texto que eu disse aqui, não se turbe o vosso coração. Um pouquinho abaixo ele vai revelar onde fica o céu. Porque ele diz: eu vou preparar morada, lugar, para que onde eu estou estejais, onde eu estou. E aí ele revela um pouquinho abaixo no texto: eu estou no Pai. Está no céu é estar em Deus. Estar em Deus é estar em Cristo. E estar em Cristo é ser igreja e ter recebido o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Aquele que se une ao Espírito de Deus é o mesmo Espírito com Ele. Fica de pé no seu lugar.